A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui hoje para poder continuarmos a estudar a palavra de Deus, a sermos alimentados pela palavra de Deus, palavra viva, que transforma, que glorifica o nome de Jesus. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Efésios, no capítulo 3, e nós lemos do versículo 14 ao versículo 21. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. E nós continuamos então nossa série de mensagens no livro de Efésios. Uma carta maravilhosa, tanta coisa profunda para aprendermos aqui com o apóstolo Paulo. E hoje nós continuamos essa caminhada, agora concluindo o capítulo 3. Eu creio que a igreja encontrou, Efésios 3, 14 e 21, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ô Senhor, que palavra maravilhosa. Que texto, ó Deus, maravilhoso. E nós clamamos agora a Ti, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o Senhor venha nos dar graça para entender a Sua palavra, a profundidade dessa palavra. Que o Senhor, Pai, venha, apesar de mim, falar com o seu povo. Que apesar de mim, o Senhor, Pai, venha comunicar a grandeza do Evangelho de Cristo, exposto, Pai, nesses versículos que nós lemos. Glorifica o Teu nome, Pai, aqui hoje, através da exposição da Sua palavra. Exalta o nome de Jesus Cristo. Abençoa, edifica, alimenta o Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. É assim que o versículo 14 ele começa, mas é da mesma maneira que o versículo 1 começou. Se vocês se lembram, se vocês estavam aqui no dia que nós começamos o capítulo 3 então começa: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então, no versículo 1 aqui, ele começa a falar por essa razão, e ele quer começar a falar: por essa razão eu me ajoelho, por essa razão eu oro. Mas aí ele se lembra que ele tem que explicar alguma coisa. Por essa razão eu sou prisioneiro de Cristo. Primeiro ele precisa fundamentar a autoridade apostólica dele. O porquê ele está preso, ele precisa explicar por que ele está preso se ele é fiel a Deus. Porque na cabeça dele, se ele está preso, é porque ele fez alguma coisa errada. Então ele vai explicar, então ele faz uma grande, que nós chamamos de digressão aqui, ele faz um parênteses teológico. Ele começa a falar: por essa razão. E aí ele para. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. E aí ele explica, do versículo então 2 aí, até o versículo 13, nós temos essa
grande pausa do apóstolo Paulo, esse grande parênteses. Agora no versículo 14 ele volta. Tá bom, agora que eu expliquei isso, fecha parênteses. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Aí a pergunta que tem que ter no seu coração agora é: qual a razão, apóstolo Paulo? Por que você se põe de joelhos diante do Pai? Por que você ora ao Pai? Qual a razão, apóstolo Paulo? Se você se lembrar do capítulo 2, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 1, ele vai falar da nossa condição. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados, nos quais vocês costumavam a viver, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Aquele que está agindo agora em todos aqueles que não estão em Cristo. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, e por natureza eram merecedores da ira, filhos da ira. Aí ele começa a descrever a nossa agora condição. A partir do versículo 4 ele muda tudo aquilo. Sim, vocês eram isso, mas agora em Cristo vocês agora são isso. E para que ele vai fazer isso? Para que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer isso para a glória do seu nome, como ele deixa várias e várias vezes muito claro no capítulo 1. E ele faz o evangelho, ele traz o evangelho, através do evangelho, ele vai destruir o muro de inimizade, versículo 14. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, destruindo a barreira, o muro de inimizade. O muro que separava judeus e gentios. Esse evangelho, além de nos restituir agora com Deus, de nos salvar, de nos justificar, de nos redimir, ele não apenas nos trouxe de volta para Deus, ele nos uniu um ao outro, formando dos dois um só povo. Já não tem mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um agora em Cristo Jesus, que é o corpo, a cabeça do corpo da igreja. Então agora ele relata tudo isso no capítulo 2. Aí no capítulo 3, então, ele começa a orar: vou orar por vocês, por essa razão, por causa de todas essas verdades explicadas no capítulo 1, no capítulo 2. Eu me ponho de joelhos diante do Senhor. Aí ele faz a pausa, e ele volta agora no capítulo 14. Por essa razão, por causa do evangelho, por causa de Cristo, por causa da nossa condição que foi transformada, nós fomos libertos do império das trevas. Agora nós somos um em Cristo Jesus. Por essa razão, eu, Paulo, me ponho de joelhos. E aí, ainda aí no versículo 14 e 15, nós temos então, ou aliás, do 14 ao 21 aqui, nós temos então a conclusão teológica dos capítulos 1, 2 e 3. A carta de Efésios, ela pode ser dividida em duas grandes partes. Os capítulos 1 ao 3, nós temos a grande e densa teologia a paulina aqui, explicando o que é o evangelho. Agora, esse texto aqui do versículo 14 ao final, o apóstolo Paulo vai orar agora. E essa é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz, porque ele já fez uma oração no capítulo 1. Então agora ele vem e ele faz uma outra oração agora pelo seu povo, ou pela igreja. Ele faz uma oração pela igreja, e aqui ele conclui então toda a densa teologia dos capítulos 1, 2 e 3. Então esses versículos aqui, eles servem tanto como conclusão da sua teologia, conclusão daquilo que ele falou, mas como também preparação para aquilo que vem pela frente. Agora eles entenderam intelectualmente. O apóstolo Paulo no capítulo 1, ele vai orar para que a mente deles, os olhos do coração deles sejam iluminados. É uma oração por conhecimento intelectual, para que nós sejamos capazes de entender as verdades que ele está escrevendo e nos ensinando. Nós precisamos da graça de Deus para entender. Agora, no capítulo 3, ele vai orar, pedindo então para que
eles possam viver essas verdades. Porque daqui em diante, o apóstolo Paulo ele vai fazer aplicações muito pontuais e práticas para a igreja. Nós saímos da teologia, e aí ele fala assim, agora vocês vão entender como viver essa teologia. Como que essa teologia que vocês aprenderam nos capítulos 1, 2 e 3 se aplicam à vida prática de vocês. Como que o Evangelho de Jesus Cristo transforma a minha vida hoje. A minha vida com o meu próximo, a minha vida com a minha esposa, a minha vida com os meus filhos, a minha vida com os meus funcionários ou colegas de trabalho. Como que o Evangelho transforma todas as áreas da minha vida? Então ele começa a orar aqui, não apenas para que eles entendam mais como ele orou no capítulo 1. Agora ele ora aqui para que Deus dê poder para eles, para viver essa unidade aqui, do capítulo 4, para manter a unidade. Depois nós temos para andar em novidade de vida, também no capítulo 4. Depois para sermos imitadores de Deus. E aí ele fala para permanecermos firmes nas nossas batalhas e na batalha espiritual. Então o apóstolo Paulo ele vai falar, olha, para vocês viverem o que eu vou falar no capítulo 4 em diante, você não vive isso aqui na força do seu braço. Você precisa do poder de Deus. Senão você não vive isso aqui. Então essa oração aqui agora, depois de explicar o que é o Evangelho, ele vai falar assim, agora que eu orei por vocês, para que vocês pudessem entender o Evangelho, agora eu vou orar por vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, cheios de poder, para viver o Evangelho. Uma vez que você entendeu o Evangelho, agora você tem que viver o Evangelho, e é isso que ele vai nos ensinar aqui agora. Então ajoelho-me diante do Pai. O versículo 14 e o versículo 15, aliás, o apóstolo Paulo, se você está com a sua Bíblia aberta, aí você vai ver que são todas vírgulas, né? Vírgulas e vírgulas. O apóstolo Paulo ele vai construindo vários versículos a uma única sentença, como é muito comum do apóstolo Paulo. Ele escrevia longas e longas sentenças, que para nós aqui, muitas vezes, as traduções colocam um ponto, colocam uma divisão que não tem em grego. Ele escrevia muitas sentenças longas. É por isso que é tão difícil ler o apóstolo Paulo em grego. Mas, no versículo 14, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ajoelho-me diante do Pai. E é interessante essa posição, já a posição dele aqui de joelhos, já não é uma coisa comum, porque os judeus, eles comumente oravam em pé. Que, aliás, para nós como igreja é uma coisa muito comum, nós orarmos em pé, nós comumente oramos em pé, mas em circunstâncias específicas, nós nos prostramos em adoração, nos prostramos em oração. Já perceberam isso ou não? Que nós comumente oramos em pé, ou sentados, mas algumas vezes nós lideramos a igreja, vamos nos ajoelhar perante o Senhor. Então, a forma de se ajoelhar já nos mostra alguma coisa aqui. Ele já mostra com a reverência, mas também a seriedade do que ele está pedindo para Deus. E é interessante que, ao mesmo tempo que nós somos filhos de Deus, ao mesmo tempo que o capítulo 1, 2 e 3 é verdade nas nossas vidas, nós somos chamados para entrar na presença de Deus como filhos de Deus, de maneira ousada diante do Senhor, mas nunca sem reverência. Nós somos chamados para entrar na presença do nosso Pai. Intimidade, proximidade, cuidado, amor. É por isso que essa palavra, ele usa a palavra Pai, porque é isso que Jesus nos fez, filhos de Deus. E o Pai, quem é o Pai? O Pai é quem você tem intimidade, quem você tem proximidade, quem você tem amor, é o seu Pai. Ele é o nosso Pai, mas o nosso Pai, os nossos pais terrenos, nós também chegamos diante deles com respeito. Com respeito. Eu lembro muito bem do meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu tinha medo do meu pai. Ao mesmo tempo que eu admirava, que eu amava o meu pai, eu tinha medo do meu pai. Então eu consigo entender muito bem quando o apóstolo Paulo fala, ou os outros falam, nós temos que ter temor e tremor diante do Senhor. Porque Ele é o nosso Pai,
Mas não se esqueça, Ele também é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai que está nos céus. E aqui o apóstolo Paulo ele faz um trocadilho de palavras aqui em grego, porque ele continua: ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. É interessante que tanto a palavra pai aqui quanto família, elas têm a mesma raiz grega. A palavra pater, que é a palavra para pai, também nós temos agora, família aqui, na verdade, o original em grego está escrito pátria. Da onde nós temos a nossa palavra? Pátria. Da onde vem nações e países, é uma pátria, a nossa pátria Brasil. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala assim, ele é o pai da pátria. Sabe por que ele faz isso? Porque ele está fazendo uma afronta ao governo romano, ao imperador romano, que era conhecido como o pai da pátria. Ou tão famoso e tão conhecido o termo latim, o pater familias. Toda a sociedade romana era dirigida e guiada por essa figura, o pater familias, que era o patriarca. Então, de novo, a palavra aí, pater. Aí o pater familias, o patriarca da família, ele tinha o direito, ele fazia o que ele quisesse, é ele que falava quem casava com quem, é ele que administrava os bens, ele era o soberano, ele era o patriarca. Agora, o patriarca do império era César. Ele era aquele, a família, é dele que que cuida de todas as outras famílias. Todas as nossas famílias foram chamadas para representar ou para apontar para a grande família que é César. Ele é o pater familias da nação. Aí o apóstolo Paulo ele vai de encontro com isso e fala assim, não, ele é o pater pátria. Ele é o pai de todas as famílias. Ele é o pater familias de todo o universo. Não é o imperador romano. E eles conseguiriam, aqueles idólatras vivendo na Ásia Menor, ou adorando o imperador, porque ele é o pater familias, eles entendiam muito bem do que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então ele está fazendo o quê? Ele está mostrando que ele é Deus e é o Deus soberano. Por quê? Porque ele nomeia, da onde nós temos o nome de todas as famílias da terra, não apenas da terra, mas também do céu, porque o texto diz, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Toda a família, seja celestial, sejam anjos, sejam potestades, sejam quem for, seres celestiais, recebem o seu nome de Deus. Mas todas as famílias da terra. Todas elas. Nós temos uma tendência de geralmente pegar a nossa experiência com o nosso pai e jogar isso para Deus. O apóstolo Paulo faz isso ao contrário. Ele pega, é Deus o modelo de pai. E nós somos todos figuras imperfeitas de pais. Mas ele é a figura perfeita de pai. Mas quando ele fala que ele é o pátria, o pai da família, dos céus e da terra, significa soberania universal. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Da onde toda a família tira o seu nome. Por que ele fala da onde toda a família tira o seu nome? O que significa isso em termos práticos? O ato de nomear na Bíblia é o ato de ter poder sobre alguém. Eu tenho meu filho, quem dá nome para os meus filhos? Sou eu. Porque eu tenho autoridade para dar nome para os meus filhos. Eu sou o pai deles. Quando o apóstolo Paulo fala que ele é o pai, de onde vem o nome, toda a família, seja nos céus e na terra, ele é aquele que nomeia tudo. Ou seja, tudo está dentro da esfera da autoridade dele, porque é ele que nomeia todas as coisas. Ele é o Deus supremo e soberano. E agora aqui nós também aprendemos uma lição preciosa e valiosa para nós. Nesses primeiros versículos. A nossa identidade, ela vem do Pai. A nossa identidade, ela não vem da nossa família terrena, seja lá qual for, importante ou não, porque talvez você venha de uma família importante, vai saber. Mas, na maioria dos casos, não é o caso.
Então, mas não importa se você veio de uma família importante ou não, não importa a sua etnia, não importa a sua nacionalidade, não importa nada em você. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, e aqueles que estão em Cristo agora são de Deus. Agora, o que define a sua identidade não é mais a sua nacionalidade, a sua família, não é mais nada disso. O que define quem você é Cristo. Você é filho de Deus, e desse Deus todo-poderoso, esse Deus soberano, esse Deus que governa todas as coisas. Então, Ele é o Pai a quem nós oramos, a quem nós buscamos, a quem nós nos ajoelhamos e respeitamos, e isso aqui traz para nós uma esperança maravilhosa, porque esse Todo-Poderoso, esse Senhor, Criador dos céus e da terra, esse que nomeia todos, Ele é o nosso Pai, e nós podemos entrar na sua presença sempre que nós quisermos e precisarmos. Aí o versículo 16, o texto vai nos dizer: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. E aqui então agora ele vai começar a orar para pedir. Ele vai começar a orar pela minha vida, ele vai começar a orar pela sua vida. Eu oro de novo para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo, no homem interior, em outras versões. E aqui o homem interior não tem nada a ver com o dualismo que também existia naquele tempo platônico, que eles dividiam aquilo que é material, é ruim, aquilo que é espiritual, é bom. Então, existia uma divisão entre o homem interior e o homem exterior. Era assim que eles entendiam, mas não para o apóstolo Paulo. O homem interior aqui é aquele que governa o centro das nossas vontades, aquele que dirige a nossa vida. O corpo exterior, ele é dirigido por um homem interior, é o centro de quem nós somos. Nosso intelecto, é disso que ele está falando. Eu oro para que esse homem interior, que é o centro da sua vontade, o centro de quem você venha ser revestido com poder, para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo, no homem interior, com seu poder, por meio do Espírito Santo. E aqui o que nós aprendemos disso aqui? Que a nossa vida cristã, a minha vida cristã, a sua vida cristã, a sua caminhada com Cristo, ela não depende da sua força. Nós não andamos na nossa habilidade, na nossa força, na força do meu braço. Cristianismo não é você tentar ser melhor, porque você não consegue. O pecado deixa isso muito claro para nós. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Nós não somos capazes, não é a nossa força de vontade, é uma dependência sobrenatural que nós precisamos. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, agora que vocês entenderam, tudo que eu vou falar aí para frente, vocês para viverem o que eu vou falar para frente, vocês precisam de poder, não é força de vontade não, porque força de vontade não vai te ajudar. Se depender só da sua força de vontade, você não vai chegar em lugar nenhum. Vocês precisam de poder. E esse poder vem de quem? Vem de Deus e é dado a nós, através do Espírito Santo. Mas é interessante aqui que ele também nos ensina, no íntimo ou no homem interior. Nós vivemos numa sociedade que é obcecada pelo quê? Pelo exterior. Por aquilo que nós podemos ver, pela aparência física. Nós vivemos em uma sociedade que todo mundo vive para o exterior. Porque o exterior eu posso ver, eu posso me gabar dele, eu posso mostrar para os outros. Nós vivemos nessa sociedade que nós queremos que as pessoas vejam o nosso exterior. Mas o apóstolo Paulo ele vai completamente contra isso. Porque ele fala o quê? Eu oro para que vocês sejam revestidos com poder no homem interior de vocês, dentro de vocês, onde ninguém pode ver. Para que vocês sejam fortalecidos. O nosso chamado é cultivar uma vida interior. Esse é o nosso chamado. Porque o exterior vai ser transformado quando o interior for transformado.
Porque se você se preocupar com o seu exterior e você viver apenas para o seu exterior, e tem muita gente assim, preocupada com o exterior, que vive para o exterior, e tem até um exterior bonito, tem até uma aparência bonita, tem até prosperidade, algumas coisas que dá para jogar na cara dos outros, mas por dentro está podre, mas por dentro está morto. E aí o apóstolo Paulo está nos chamando então aqui, a fazer o quê? Se preocupem com o interior, busquem ser fortalecidos, busquem pelo poder que vem do alto para transformar o seu interior. E o exterior vai ser consequência do interior. E aí ele vai usar, ainda aí, nesse versículo, continuando, versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, versículo 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. Então agora, versículo 17 aqui, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados. É interessante que ele usa duas metáforas aqui, dois símbolos, as árvores e os prédios. E as duas metáforas que ele usa aqui, apontam para essas três coisas: estabilidade, permanência e profundidade. Estabilidade, permanência e profundidade. Por que ele fala isso? Primeiro, as árvores, arraigados no amor de Cristo. Por que nós precisamos estar arraigados? Por que ele usa isso aqui? De novo, mostra estabilidade. Uma árvore, para que ela seja saudável, ela tem que ter as suas raízes no profundo. Porque quanto mais fundo ela vai, mais água ela encontra, mais ela é nutrida. De modo que, quando chegar o dia da seca, as suas folhas não murcham. Não é assim que começa o Salmo de número 1? Então o apóstolo Paulo usa dessa metáfora, para que nós sejamos frutíferos, para que nós possamos crescer de uma maneira contínua, para que as nossas folhas não murchem no dia da adversidade, no dia da seca. Nós precisamos ter raízes profundas. Profundas aonde? No amor de Deus, por nós revelado em Cristo Jesus. Então, para que nós possamos resistir no dia da seca, mas para que nós também possamos resistir aos ventos da tempestade. Nós andamos, vira e mexe, tem uma tempestade aqui, e nós andamos na rua e nós vemos as árvores tudo caídas aí. Uma coisa que você nota, nas árvores que estão caídas, note uma coisa: as raízes são superficiais, elas até se espalham para os lados, mas não têm profundidade. E porque essas raízes não têm profundidade, elas não têm o alicerce necessário para que quando os ventos batam, elas segurem o chão. Da mesma forma, é a minha vida e a sua vida. Quando a nossa vida ela não está alicerçada na palavra de Deus, enraigada na palavra de Deus. Quando nós não estamos nutrindo a nossa vida com a palavra. Quando nós não estamos bebendo da água que é a palavra. No dia da seca, tudo seca. No dia da adversidade, no dia do vendaval, no dia da tempestade, que ninguém espera, e a tempestade vem, ela arranca aquela árvore de lugar. Por quê? Porque não tem raiz. E a outra metáfora que ele usa são os edifícios. Por que os edifícios? Porque você sabe que um prédio, quando você vai construir um prédio, uma casa, você precisa de uma foundation, de uma fundação firme, sólida. Você pode ter um prédio enorme e maravilhoso. Ele é lindo para cima. Mas se ele não tem uma fundação sólida e firme, importa o quão lindo ele seja para cima? Não.
se você não tem uma fundação, uma base sólida, fincada numa rocha sólida, qualquer coisa derruba esse prédio maravilhoso. Mas o oposto também é verdadeiro. Você pode ter um prédio simples, uma casa simples, que foi construída, que foi alicerçada, que os seus alicerces são profundos e atingem rochas sólidas. Quando vem o terremoto, quando vem a tempestade, ele se mantém de pé. Por quê? Porque ele está alicerçado na rocha. Qual a rocha? O amor de Deus. E aqui o texto pode dar duas interpretações aí. É o nosso amor que nós cultivamos por Deus, é amarmos a Deus, o que é correto, né? Amarmos a Deus, buscarmos crescer no nosso amor pelo Senhor, mas aqui não é essa a interpretação e não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Esse aqui é o amor de Deus por nós. Então o que ele está nos chamando a fazer aqui é criar raiz na palavra de Deus, se alicerçar na palavra de Deus, para que nós possamos entender o tamanho do amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus. Porque se nós entendermos o quanto Deus nos ama em Cristo, meu irmão, minha irmã, você é invencível. E é essa a conclusão que ele chega em Romanos no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? Se Deus nos ama dessa maneira, se Ele foi capaz de entregar o seu Filho, quem que pode me separar desse amor? Que é meu por meio de Cristo Jesus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos estar arraigados, alicerçados no amor de Deus por nós, que é revelado em Cristo Jesus, porque no dia da adversidade, vou dar um exemplo muito prático. Muito prático. Tem muita gente aí que tem problema de baixa estima. Problemas que ninguém gosta de mim. As pessoas não me querem bem. Whatever. Meus irmãos, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus e o tanto que Deus nos amou em Cristo Jesus, se isso não curar você, nada mais cura. Se você não entender, ou se você entender que Cristo, que Deus entregou o seu único Filho para morrer por você, quando ainda você estava morto nos seus delitos e pecados, lameado até a tampa, e Ele morreu por você, quanto mais agora que você foi lavado pelo sangue precioso de Cristo. Quem pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus? Ninguém. Então entender o amor de Jesus não é algo abstrato, eu vou ficar filosofando sobre o amor de Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito prático, porque se você entender que Deus te ama, não importa o que aconteça, quando chegar o dia da adversidade, quando você perdeu alguém querido, quando você cair de cama, quando você chegar aquele diagnóstico contrário que ninguém quer receber, você vai entender uma coisa, você não vai fazer essa pergunta idiota. Por que comigo? Só pode ser porque Deus não me ama. Porque você vai entender que não importa o que aconteça na sua vida, porque nada pode me separar do amor de Deus que é meu em Cristo. Então eu vou ser capaz de enfrentar todo tipo de adversidade, se o meu coração, se a minha vida estiver arraigada e alicerçada no amor de Deus por mim. É porque Ele me ama que eu vou continuar. É isso que o apóstolo Paulo então está nos falando aqui. E mais uma vez, uma sociedade superficial, numa sociedade que não cria raiz com nada, numa sociedade que você, aliás, é convidado a nunca criar raiz. No casamento, por exemplo, nós vivemos uma sociedade que tem uma crise com o casamento. Por que nós não queremos casar? Porque o casamento é uma aliança perpétua, é algo que é fixo, que não pode, não muda. Por que se fala tanto contra o casamento? Não, só junta, vai morar junto, vai ver se dá certo, vai ver se vocês são compatíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa pessoa que fala uma besteira dessa, vamos ver se vocês são compatíveis, ela não entendeu nada de ser humano.
Porque você pode pegar as duas pessoas que você mais acha compatíveis e colocar juntas. Elas são compatíveis? Por que não? Porque nós somos pecadores, cheios de defeito. Você até pode ter uma coisa ou outra que vocês têm em comum, que vocês gostam em comum, mas vocês têm um monte de defeito que separa vocês. E aí eu fico vendo gente, eu não estou feliz agora no meu casamento, vou separar para arrumar outro. Você acha que vai acontecer o quê? Você vai achar outro. E aí esse outro também não vai fazer você feliz, porque quem pode fazer você feliz é Cristo. Aí você vai colocar no outro a responsabilidade que só Cristo pode carregar. E aí você, tá bom. É igual esses dias eu recebi uma ligação. Ô pastor, só estou te ligando para pedir a sua bênção. E te comunicar que eu estou me separando. E aí eu, graciosamente, como vocês me conhecem, respondi, eu acho que você ligou no departamento errado. Porque eu não descaso, eu caso. Eu apelo para que as pessoas se mantenham casadas. Então, se você está querendo a minha bênção para separar, você não vai ter. Eu acho que ela não gostou muito disso. Mas, enfim. Por quê? Porque a gente quer, agora eu vou procurar alguém que me faça feliz. Mas essa pessoa que você achar depois, dá 2 anos. Aí você vai estar me ligando de novo. Porque quem vai te fazer feliz é só Cristo. Então nós temos um problema com esse negócio de profundidade, de raiz, de estar alicerçado, de permanecer no mesmo trabalho, como era antigamente. Quantos anos você está trabalhando? 40 anos na mesma empresa. Misericórdia. Você faz para um jovem hoje? Não. Nós temos que estar sempre em um lugar diferente. Falar de estabilidade, falar de coisas concretas, falar de se manter, criar raiz, é um absurdo nessa geração. Porque nós somos a sociedade do móvel. É tudo móvel, é tudo dinâmico. Estou aqui, não estou aqui mais. Mas o apóstolo Paulo nos chama o quê? A criarmos raízes. Numa sociedade superficial, nós somos chamados a sermos sólidos, permanentes. Nós somos chamados a criar raízes, a termos alicerces firmes. Aí no versículo 18, ele vai falar da dimensão desse amor. Vocês, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, pausa, juntamente com todos os santos, significa que para você compreender o amor de Deus, você precisa da igreja, você precisa dos santos, você precisa estar em comunidade, nós precisamos uns dos outros, para que esse amor de Deus seja revelado. Você não é igreja sozinho. A essa onda do desigrejado aí, eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Besteirada. Aí o texto continua. Para que vocês então, juntamente com todos os santos, compreendam. Olha o que ele quer que você compreenda. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas do que, apóstolo Paulo? Versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, se você não precisa nem ser um gênio aqui para você notar que tem um problema aqui. E gigante. Primeiro que o apóstolo Paulo, então, ele vai usar essas dimensões aqui. Essas 4 dimensões aqui, de novo, largura, comprimento, altura e profundidade. Eu oro para que vocês sejam capazes de, olha que oração, igreja, eu oro para que vocês sejam capazes de entender a largura, a altura, a profundidade de todo o conhecimento de Deus. É isso que ele está orando, por mim e por você. E para entender esse amor de Deus que é revelado, então significa que nós podemos entender, compreender, completamente esgotar o conhecimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É isso que ele está falando aqui para nós? Vocês acham que existe a capacidade de nós conhecermos completamente o amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Qual que vocês acham que vai ser o grande tema do céu?
nós pensamos que nós conhecemos alguma coisa. Nós pensamos que o tema do céu, que a alegria do céu, vai ser pisar em rua de ouro, ver mar de cristal. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Rua de ouro, você enjoa. Aliás, glória a Deus, porque ele vai ser a luz. Imagina a luz brilhando Você tentou dirigir, você imagina você tentar dirigir com um asfalto de ouro. Com o sol na nossa cara já é difícil. Então, rua de ouro você enjoa. Mar de cristal também. Mansões celestiais também. Tudo isso passa, não faz diferença. Os grandes mistérios que nós não conhecemos aqui agora, nós vamos conhecer assim. Sabe aquele livro do Apocalipse que você gosta? Você vai entender tudo de Apocalipse no dia que vier acontecer. Tudo. Desse jeito assim, ó. Faz sentido agora. Mas sabe uma coisa que você nunca vai compreender, nunca vai esgotar completamente? E você vai passar a eternidade, cada vez mais apaixonado e cada vez mais admirado, é com o Evangelho de Jesus Cristo. É como, vocês já viram, esses dias ela estava a lua cheia, e ela estava enorme, eu acordei de madrugada para orar, e tinha uma luz tão forte dentro da sala, que eu pensei que a luz do poste, colocaram um poste na frente da minha casa. Aí quando eu abri assim a cortina, a lua ela estava tão grande e tão clara, que ela iluminava inteiro assim a minha sala. E eu, assim, uau! Que coisa maravilhosa! E eu glorifiquei a Deus naquele momento por causa da lua. Meus irmãos, na eternidade a gente vai começar a entender mais e mais, cada dia mais, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus através do Evangelho. E a gente vai ver uma faceta desse Evangelho sendo mostrada para nós, e nós vamos, uau, que evangelho maravilhoso, e a gente vai, e a gente entende um pouquinho mais do amor de Deus, e a gente, uau, sabe por que o céu nunca vai enjoar? Porque você nunca vai esgotar o amor de Deus, que é revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai sempre ficar admirado, uau, 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 tamanho é o seu amor. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele pode, então, eu oro para que vocês conheçam isso aqui, ele não está falando de você ser capaz, em primeiro lugar, em segundo lugar, te dando dimensões, você como se fosse capaz. Não, ele está falando assim, olha, essas dimensões, você pode tentar usar dimensões espaciais para poder achar o amor de Deus e calcular o amor de Deus revelado em Cristo, e você nunca vai ser capaz. É isso que ele está falando aqui. Mas ele também pode estar nos falando aqui, deixa eu falar para vocês o que provavelmente que pode ser para nós, que o amor de Cristo, ele é largo o suficiente para incluir cada pessoa, cada pecador. Que ele é longo o suficiente para se estender de eternidade em eternidade. Porque como o Eduardo leu aqui hoje, no versículo 17 do Salmo 103, ele nos ama de maneira eterna. É de eternidade em eternidade, porque ele é o Deus que de eternidade em eternidade tu és Deus e não há outro. Ele nos amou com amor eterno. Ele é autossuficiente para alcançar os mais altos céus, da terra aos céus, mas ele também é profundo o suficiente para descer nas mais profundos pecados, mazelas, abominações humanas e nos tirar de lá. Esse é o amor dele por nós. Talvez colocando em um pouquinho mais de Bíblia nisso, né? O seu amor então é largo o suficiente para abranger o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É longo o suficiente para se estender de novo, de eternidade passada a eternidade futura. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. É autossuficiente para nos elevar da depravação total em que nós estávamos, à adoração celestial. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é profundo o suficiente para alcançar os piores pecadores. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam
perdidos. Esse é o amor de Deus por nós. Ele não pode ser medido. Mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele ora por isso. Para que vocês venham a compreender, para que vocês venham conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Peraí, o apóstolo Paulo, eu não entendi o que você falou. Eu estou orando para que vocês conheçam o amor de Cristo em todas as suas dimensões espaciais, mas que vocês conheçam esse amor que excede todo conhecimento. Vou traduzir. Eu vou orar para que vocês conheçam aquilo que é incompreensível. Mas o apóstolo Paulo, não faz sentido isso. Como que nós vamos conhecer o que é incompreensível? Realmente não existe maneira de nós conhecermos e esgotarmos a grandeza, a glória de Deus, o amor de Deus que é revelado no Evangelho. Mas mesmo que nós não sejamos capazes, nós somos capazes sim de experimentar na nossa vida, aqui e agora, aquilo que nós acabamos de ler. O amor de Deus que nos alcançou, que nos transformou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos deu vida. Nós fomos alcançados por esse grande amor. Mesmo que eu não esgote e não conheça Ele perfeitamente, eu consigo experimentá-lo de maneira transformadora, cada dia mais e mais e mais na minha vida. E aí ele pede, no versículo 19, conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Espera aí, apóstolo Paulo, quem que é a plenitude de Deus? É Cristo. Ele é a plenitude de Deus. Como assim um ser finito como eu vou ser cheio da plenitude de Deus? Não faz nem sentido, apóstolo Paulo. Não tem condição. E aqui, a gente não pode cair no panteísmo, que acredita que Deus é tudo e está em tudo, e a gente é Deus também, aquele negócio todo. Mas o que ele está falando aqui é que nós, esse barquinho aqui, que não vale nada, ele vai ser tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que as nossas velas, elas vão ser completamente cheias desse vento que é o Espírito Santo. E esse vento que vai soprando nas nossas velas, vai nos guiando para onde Ele quer, do jeito que Ele quer, na velocidade que Ele quer. É estar tão cheios de Cristo, tão cheios do Espírito, que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É estar tão cheio de Deus, que eu vou conseguir viver o capítulo 4, 5 e 6. Porque é só cheio do Espírito Santo que você vai conseguir viver o capítulo 4, 5 e 6. Eu não sei se você conhece o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, mas ele não é fácil de viver, não. Mas se você for cheio do Espírito Santo, e é a única maneira, então o Espírito Santo ele vai movendo o seu barquinho, cheio do Espírito Santo, para que você possa viver essas verdades maravilhosas. E aí ele chega no versículo 20. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E esse versículo muita gente conhece e cita ele, Mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele vai te dar aquele carro, Ele vai te dar aquela casa, Ele vai te dar aquele emprego, Ele vai te dar isso, Ele vai te dar aquilo. Vocês entenderam o contexto da passagem? Está falando alguma coisa disso aqui? Você pode usar esse versículo para isso? O que ele está... Olha a diferença, ele está pedindo coisas grandiosas, eternas, que não se comparam com coisas físicas. Ele está falando, olha, eu estou orando para que o coração de vocês seja iluminado, vocês sejam cheios do poder de Deus, vocês sejam cheios do Espírito Santo, vocês possam compreender aquilo que não é compreensível pela mente humana. Ele não está limitando aqui a coisas físicas, temporais, passageiras. O apóstolo Paulo não se preocupa com isso, aliás, a Bíblia não se preocupa com isso. Deus está preocupado com a nossa vida eterna. E o resto Ele vai dar o que a gente precisa. Ele vai prover o que nós precisamos, segundo a vontade dEle.
Mas essa não é a promessa aqui. Então, quando ele fala, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. O apóstolo Paulo está falando assim, tudo que eu acabei de orar é impossível. E eu sei que é impossível. Compreender o incompreensível? Ser cheio da plenitude de Deus? Ser cheio do poder de Deus? Quem que pode fazer uma coisa dessa? Ele pode. É por isso que ele chega aqui no versículo 20 e faz essa afirmação. Aquele que pode, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até pensamos. Vocês acham que é muito que eu pedi para vocês, que eu orei por vocês, que é muito aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu acabei de pedir para vocês. Ele é capaz de fazer na vida de vocês coisas que eu não consigo nem descrever com palavras. Que, aliás, essa própria palavra infinitamente mais aqui é uma pobre tradução grega. Porque o apóstolo Paulo vai empilhando aqui, no grego, superlativos para tentar descrever do que Deus é capaz. E aí a gente traduz infinitamente mais. Mas não tem como. E é isso que ele está falando aqui para nós. Deus é capaz de fazer por vocês e transformar vocês, para que vocês vivam dessa maneira aqui, e que vocês não conseguem nem imaginar o tipo de vida que vocês podem ter, se vocês se renderem completamente ao poder de Deus. Se vocês estiverem arraigados, alicerçados no amor de Deus em Cristo. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está orando, o que ele está nos prometendo aqui, é uma vida que nós não conseguimos nem imaginar. Porque ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até pensamos. E aqui, nós aprendemos uma coisa muito importante sobre as nossas orações. As nossas orações, elas estão limitadas ao tamanho do nosso Deus. As nossas orações vão até onde a nossa teologia alcança. Sabe por que as nossas orações são orações pífias? Orações pobres? Porque o nosso Deus e o nosso conhecimento do Senhor é pobre, é patético. O apóstolo Paulo pode pedir grandes coisas porque ele conhece um Deus grande, que pode fazer infinitamente mais. A sua oração está conectada completamente à sua teologia. Sabe por que nós não pedimos coisas grandes para o Senhor? E de novo, Ele não é o gênio da lâmpada. Nós não estamos falando de coisas grandiosas aqui para fazer o seu nome grande. É para transformar a sua vida e você viver o impossível dele para você. Porque isso aqui é impossível. Mas Ele pode fazer infinitamente mais. Mas nós não oramos assim porque nós não conhecemos esse Deus. E aí a nossa teologia barra as nossas orações. Porque nós não conhecemos Deus, nós não sabemos como falar com Deus, nós não sabemos do poder de Deus, nós não sabemos do que Ele é capaz, e aí eu vou vivendo essa vida pobre, espiritualmente. Eu não estou alicerçado, eu não estou arraigado, eu não tenho o poder de Deus vivendo em mim, eu não sou cheio da plenitude de Deus, porque tudo isso vem a partir das Escrituras e do nosso conhecimento da palavra de Deus. Sabe por que a gente vive uma vida sem poder? Eu já escutei essas expressões. Sem poder, a gente precisa de mais poder. Concordo. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, acabei de pregar aqui na igreja, e uma senhora veio conversar comigo. Cadê o poder? Cadê o fogo? Aí eu, perdão? Cadê o poder, o fogo? Não, o poder é a palavra de Deus. O fogo vem da palavra e ele consome tudo aquilo que não presta nas nossas vidas. Aí acho que ela não gostou também da minha resposta. Já percebeu que tem muita gente que não gosta das minhas respostas? E aí eu nunca mais vi ela. Mas é disso que ele está falando. Vocês viram, né? Mas é disso que ele está falando aqui. Meus irmãos, o que está proposto para nós no Evangelho é uma vida tão grande, tão majestosa e tão maravilhosa. E nós trocamos essa vida por migalhas. Nós trocamos essa vida por moedas. Porque eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar. Porque eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que fazer isso. Não, meu irmão.
Você não tem tempo para isso porque isso aqui não é a sua prioridade. Porque se fosse, você ia arrumar tempo. Eu não oro porque eu sou pastor da igreja, eu não busco e não estudo porque eu sou pastor da igreja. Eu fazia isso muito antes de ser pastor. Eu faço porque eu sei que, sem o poder de Deus, eu não posso viver a vida que o Evangelho me chama a viver. Eu não consigo amar como eu sou chamado a amar. Eu não consigo fazer nada na força do meu braço. E aí eu fui entendendo então a grandeza desse Deus que pode fazer infinitamente mais na minha vida. E eu fui experimentando isso na minha vida. O convite para você, meus irmãos, para vocês, é experimentar infinitamente mais na sua vida aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Ele tem. Infinitamente mais do que você pensa, pede, imagina, Deus tem para você. Você quer isso? Essa é a pergunta. Você quer isso? E aí ele termina no versículo 21. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E é interessante e chocante ao mesmo tempo que ele fala, a Ele seja glória de Deus na igreja. E Jesus está em segundo aí, se você notou, Jesus está em segundo. Como assim a igreja, esse bando de gente aqui, pode trazer glória para Deus? Sabe por que nós, a igreja, podemos trazer glória para Deus? Só porque nós somos o corpo de Cristo. É só porque nós estamos nele. É só por causa disso que a igreja pode glorificar a Deus. Porque sem Cristo nós nada somos. E aí o apóstolo Paulo termina então para a glória dele. Como ele começou no capítulo 1, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Deus não salva ninguém pelo seu próprio bem. Ele não olhou para você, nossa, que bonitinho, que cheirosinho, que legalzinho, vou salvar você. Não, você estava enlameado, embreado no pecado, no esgoto, e Deus te encontrou, Deus te lavou, com o precioso sangue de Cristo, para o louvor da glória dEle. A igreja existe para o louvor da glória de Deus, não para o nosso. Nós vivemos e existimos para o louvor da glória dEle. O resultado e o propósito último e final de tudo é para a glória dEle. A pergunta que eu tenho para você é, você tem vivido para a glória dEle? Porque você foi criado por Ele e para Ele. Você tem vivido para a glória dEle? Porque senão, se você não tem, pergunta 1 do catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você tem desfrutado dele? Porque, meus irmãos, não tem nada mais doce, não tem nada mais prazeroso, não tem nada melhor do que o Senhor. Não tem nada melhor do que Ele. E conforme eu vou estudando, meus irmãos, quantas vezes eu tenho que parar, me ajoelhar e adorar a Deus pela sua palavra. E aí eu vou entender as palavras do salmista, a sua palavra é doce. Ela é mais doce do que o mel. Mas você só vai experimentar isso se você estiver alicerçado, arraigado, buscando, priorizando essas coisas, senão você não vai conseguir viver isso aqui. Então a vida cristã não é primariamente sobre nós, é sobre Deus. E Cristo é o centro de tudo isso aqui. Porque começa com Deus, termina, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, da qual toda a família recebe o nome, e termina para a glória dEle. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Até quando essa glória vai? Por todas as gerações, para todo o sempre. A glória do Senhor, ela vai de eternidade em eternidade, para todo sempre. Começa com Deus, termina em Deus, mas o motor de tudo isso aqui é Cristo. Porque se você ainda não entendeu que tudo aqui é sobre Cristo, eu vou te ajudar a entender. Cristo habita em nós através do seu Espírito. Ele é aquele que está em nós através do Espírito Santo, como o versículo 17 deixa claro. Cristo é o objeto supremo
nesse conhecimento, é o objetivo nosso nessa vida, é conhecer Cristo, é conhecer o amor de Deus revelado em Cristo. Esse é o objetivo da sua vida, para que você possa conhecer Deus, porque antigamente Deus falou através dos profetas, como diz o autor de Hebreus, mas agora Ele falou através do Filho. Quer conhecer a Deus? Conheça o Filho. Cristo é o mediador da glória divina, pela qual a glória é dada ao Pai pela igreja. É Cristo que traz glória para o nome do Pai. Ele é a fonte do poder que opera em nós, o mesmo que o ressuscitou, esse poder que o ressuscitou dos mortos, opera em nós hoje. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala isso, que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, também nos ressuscitará. E já está em operação em nós, hoje. A nossa oração, ela só é possível por causa de Cristo, porque Ele rasgou o véu, porque Ele abriu o caminho. Nós só estamos aqui hoje por causa de Cristo, é tudo sobre Cristo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, que é profunda e que é maravilhosa. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça para viver a sua palavra. Que o Senhor venha nos dar graça, Deus, para que essas coisas que nós acabamos de ler, aprender com o apóstolo Paulo, sejam realidades na nossa vida, Pai. Que o teu amor possa ser entendido e compreendido por esses seres pequenos e finitos que nós somos. E que esse amor, o conhecimento desse amor transforme a nossa vida. Nós clamamos a Ti, Senhor, que nós possamos entender aquilo que não pode ser compreendido pela mente humana, a parte do Seu Espírito Santo. Dá-nos graça, ó Deus. Dá-nos graça para vivermos para a Sua glória e para o Seu louvor, porque foi para isso que nós fomos criados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.